Você está fazendo abdominais em pé? Com qual objetivo? Se você está fazendo esses exercícios pensando que eles são eficazes para trabalhar o seu abdômen, desculpa te dizer, mas eles estão muito longe disso. E no vídeo de hoje eu vou te provar por A mais B por que esses abdominais em pé não são eficazes para trabalhar o seu abdômen, mas nem por isso eles são exercícios inúteis. E eu vou te mostrar que eles podem sim te trazer benefícios desde que você utilize eles com o objetivo correto. Bom, vamos lá então. O princípio básico de você exercitar um músculo é você realizar uma determinada força no sentido contrário de uma resistência. Veja só esses exemplos. No leg press, por exemplo, nós temos uma placa cheia de pesos, a resistência, que desce em uma determinada direção e em contrapartida nós realizamos a força para empurrar essa placa justamente na direção contrária. Agora veja esse abdominal que é super eficaz. O peso do aparelho está exercendo uma resistência que a todo tempo está puxando o meu corpo para cima e os músculos do meu abdômen estão fazendo força para baixo, sentidos totalmente contrários. E até mesmo nos abdominais tradicionais no chão, nós conseguimos visualizar com clareza os sentidos opostos de resistência e força. Esse é um conceito fundamental para um exercício ser eficaz na ativação de determinados músculos. Se não existe resistência, peso para a gente vencer, não tem por que os músculos se contraírem, fazerem força. Vamos analisar os abdominais em pé então, que basicamente se resume em você fazer alguma flexão do seu tronco, seja assim ou assim de lado, com uma flexão do quadril. Então é isso ou então isso, e aí a gente tem inúmeras variações, mas basicamente se resume a esses dois movimentos. E eu vou analisar eles de maneira isolada primeiro, para vocês entenderem de maneira bastante clara, e aí depois a gente junta tudo, combinado? Bom, de fato, os nossos músculos abdominais, eles se contraem quando a gente faz flexão de tronco, seja tradicional assim, a flexão cruzada ou a flexão lateral, tá? Mas agora vamos analisar esse movimento da flexão aqui em pé. Qual resistência está sendo oferecida para eu poder fazer esse movimento aqui? Nenhuma, pessoal, não tem nenhuma resistência. Quando eu faço isso aqui, ó, não tem nada empurrando o meu corpo para cima que justifique que os meus abdominais tenham que fazer força para poder ir para baixo. Para você enxergar essa situação com ainda mais clareza, olha só essa bola de peso aqui. Seria a mesma coisa de eu abraçar esse peso aqui e querer trabalhar o meu abdômen fazendo esse movimento aqui, ó. Vocês concordam que o próprio peso ele já está me puxando para baixo e os meus abdominais, os músculos, não precisam fazer força? Eles vão ser levados pelo próprio peso, porque eu estou indo na mesma direção que o peso está me puxando. Quando a gente está segurando um peso, fica mais fácil da gente visualizar essa situação. Mas quando a gente está sem peso, quem faz esse papel aqui é a própria gravidade. Então, quando eu flexiono meu tronco para frente, a gravidade está me puxando para baixo e eu estou indo na mesma direção que a gravidade está me puxando, de forma que os meus abdominais não precisam fazer força nenhuma. Vamos avaliar agora o movimento das pernas aqui, que fica claro que a gente está fazendo um movimento agora contra a gravidade, né? Beleza, a gente está fazendo aqui contra a gravidade o movimento da perna. No entanto, pessoal, esse movimento aqui que é chamado de flexão de quadril, os principais músculos que são ativados não são os abdominais, são os músculos da parte anterior da coxa. E a prova disso é simplesmente você tentar fazer o máximo de abdominais em pé que você conseguir e você vai ver que você vai parar por conta da fadiga dos músculos da coxa e não pela fadiga do abdômen. Os seus músculos da coxa é que não vão aguentar mais fazer esse movimento aqui, ó, e você vai parar, enquanto aqui você poderia fazer muito mais repetições. Mas aí há quem vai dizer que a eficácia desses abdominais está em justamente você fazer esse movimento conjunto e não de forma isolada. Até porque tem um abdominal muito famoso que a gente faz deitado no chão, que se você parar para pensar, o movimento que a gente faz é a mesma coisa. Mas aí, pessoal, é exatamente a mesma coisa de comparar uma flexão de braços, por exemplo, no chão e uma flexão de braços em pé com apoio na parede. Aqui nessa situação nós temos o nosso peso somado à gravidade, que está o tempo inteiro nos puxando para baixo. Se não fizermos força, cairemos no chão, concordam? E a força que a gente faz é justamente no sentido contrário, empurrando para cima. Agora olha a flexão em pé. Não existe nenhuma força me empurrando contra a parede. O
que justifique que os meus músculos do peitoral façam força, tanto que eu seria capaz de ficar horas e horas nessa posição. Então, o que eu faço aqui é basicamente ficar balançando o meu corpo. O meu peito vai fazer alguma forcinha para me empurrar para trás? Até vai, mas é algo tão ínfimo que seria completamente inútil para gerar resultados realmente significativos nos músculos. Portanto, meus amigos, os abdominais em pé, eles trabalham os músculos abdominais no mesmo grau que a flexão em pé na parede trabalha os músculos do peitoral. No entanto, como eu falei com vocês lá no início, não é porque eles não oferecem um trabalho desafiador para o abdômen de forma que realmente vá gerar um fortalecimento desses músculos, que eles são totalmente inúteis. Eles podem sim ter uma utilidade no seu treinamento, desde que você ajuste o objetivo pelo qual ele está sendo utilizado. Se você está fazendo um circuito de exercícios, por exemplo, alternando exercícios de alta intensidade com exercícios de baixa intensidade, esses abdominais em pé eles podem se encaixar muito bem como esses exercícios de baixa intensidade, cuja função não é trabalhar um determinado músculo com eficácia, e sim manter o seu corpo em movimento para você ficar com a sua frequência cardíaca mais alta, manter um gasto calórico mais alto, também o treino como um todo em uma intensidade maior, para você não ficar parado nos descansos. Então ele seria comparado com aqueles exercícios, por exemplo, subindo e descendo um degrau que a gente faz não com o objetivo de trabalhar um determinado músculo. A gente não está fazendo isso aqui para trabalhar um músculo da coxa ou qualquer coisa assim. É simplesmente utilizado para fazer um descanso ativo, para aumentar o gasto calórico do seu treinamento. Então, os abdominais em pé, eles podem se encaixar nessa função. Portanto, se você está fazendo, por exemplo, um circuito de exercícios, você pode fazer, por exemplo, pular corda durante 40 segundos, que é um exercício de alta intensidade, que vai elevar bastante a sua frequência cardíaca. Na sequência, para você poder respirar, descansar um pouquinho, você faz uns abdominais em pé, que aí você vai manter o seu corpo em movimento, para você já entrar na sequência no agachamento com salto, por exemplo, que é um outro exercício de alta intensidade, entende? Meus queridos alunos, uma das minhas missões aqui no YouTube é justamente esclarecer alguns temas que são utilizados aqui na plataforma de maneira sensacionalista, com o único objetivo de gerar milhões e milhões de visualizações, sem compromisso com a verdade ou preocupação com os resultados de vocês. Portanto, eu espero ter deixado claro quando esses abdominais em pé são realmente úteis e podem ser utilizados com uma finalidade benéfica e quando eles são uma completa perda de tempo, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Podem contar comigo nessa jornada aí de esclarecer os temas, porque eu tenho certeza que quanto menos tempo você perder com exercícios ineficazes, mais rápido você vai conseguir resultados transformadores, beleza? Eu espero vocês então no próximo vídeo. Um grande abraço, fui!